Então, quem tem livro, abra seus livros na página 39, módulo 22. Quem não tem livro, abre o arquivo que foi enviado para você no WhatsApp, módulo 22, que a gente vai começar aqui a leitura de cada conceito, tá, pessoal? Então, vamos lá. A coerência e a coesão são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso de forma que a mensagem flua de forma segura, natural, agradável aos ouvidos de quem ouve, né, de quem lê, tá, pessoal? Coesão textual é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam ligação entre as frases, períodos, parágrafos de um texto. Ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas conectivos. Ou seja, pessoal, explicando aqui de uma forma mais simples, o que é a coesão? É a relação que os conectivos estabelecem entre palavras e palavras, frases e frases, parágrafos e parágrafos, tá? Ou seja, vou falar aqui de uma outra forma para vocês. A coesão está relacionada ao microtexto. O que é microtexto, professora? É o que? A palavra que se relaciona com outra palavra. É uma frase que se relaciona com uma outra frase. É um parágrafo que se relaciona com outro. Ou seja, microtexto. Eu vou aqui ligando, conectando pequenas partes a pequenas partes e assim eu vou aumentando a minha estrutura. Se eu conecto uma palavra a outra, eu faço uso aqui de alguns recursos conectivos, que são eles lá que a gente aprendeu, com preposição, conjunção, advérbios, tá, pessoal? Mecanismos de coesão. Eu faço aqui, eu me utilizo de alguns mecanismos para fazer esta conexão, né? E não haver repetições. E um desses mecanismos são chamados de elementos endofóricos, ou seja, eu me utilizo da anáfora e da catáfora. O que é anáfora, pessoal? É quando eu retomo um texto que eu já falei. E a catáfora, eu estou antecipando um conteúdo que eu ainda vou dizer, tá? Vocês se lembram que vocês estudaram isso aqui, anáfora e catáfora? Não com esses nomes, mas lá nos pronomes demonstrativos que eu tinha lá. Os pronomes demonstrativos em relação ao texto, ou seja, eu tenho lá meus pronomes demonstrativos, né, seriam lá este, esse e aquele, tá? Eu tenho aí as variações deles. Mas, falando aí de uma forma sintética, né, pessoal? Eu teria lá o este com relação ao texto, seria a minha catáfora, ou seja, este eu ainda vou falar, apresentar a minha ideia, né? Eu só estou falando este assunto, eu ainda não falei o assunto que eu quero tratar, tá? Então, eu ainda vou apresentar a minha ideia. Este assunto que se trata da educação à distância, observaram? Este, eu já usei a catáfora, ou seja, eu ainda vou falar. Esse, eu já falei no texto. A educação à distância é uma nova tecnologia que está sendo empregada para prosseguir a educação no Brasil. Esse assunto, olha lá, eu estou retomando um texto que eu já falei, é a minha anáfora, tá? Então, memorizem aí, né? Quais são esses mecanismos, né? Um dos primeiros aí é a anáfora, que eu já falei, já citei ele no texto, e aí eu vou retomar ele mais à frente.
E o outro mecanismo é a catáfora, em que eu ainda vou falar, eu faço uma antecipação do assunto que eu ainda vou abordar, tá? Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas. Ok. E elementos endofóricos, pessoal, a gente vai ver até aqui embaixo, né? É quando eu estou falando sobre elementos dentro do próprio texto, tá? Que aí a gente entraria aí em outros pontos, né? Que eu tenho os endofóricos e os exofóricos, né? Os exofóricos eu estou relacionando a elementos fora do texto, mas aqui a gente só vai se fixar nos endofóricos, ou seja, anáfora e catáfora, né? Algo que eu já falei anteriormente, ou catáfora, algo que eu ainda vou falar, um assunto que eu ainda vou falar, uma ideia que eu ainda vou apresentar. Algumas regras, tá? Confira abaixo algumas regras que garantem a coesão. Embora exista dois tipos de coerência, que a gente só vai abordar um tipo, que é referencial, tá bom? E a gente vai ficar na referencial aí. Essa substituição também faz parte da coesão referencial. Então vamos lá. Referência. Eu posso fazer uma coesão referencial que seja pessoal. Eu faço a utilização de pronomes possessivos e pessoais, tá, pessoal? Né? Lembrando a vocês lá que os pronomes pessoais são aqueles que eu utilizo lá as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são as minhas pessoas do discurso. Primeira pessoa do discurso, singular e plural. Eu e nós. Segunda pessoa do discurso, singular. Tu, plural. Vós. Terceira pessoa do discurso, singular. Ele ou ela. E plural, né? Eles e elas, tá? Então vamos lá. Exemplo, João e Maria casaram-se. Eles, tá? Eu tô me utilizando aí dos pronomes pessoais para fazer a referência pessoal de quem? De João e Maria. Eles são pais de Ana e Beto, tá? Ou seja, eles, eu estou retomando um termo que é João e Maria, que já foi dito anteriormente. Então, é um processo anafórico, tá? É uma referência pessoal anafórica. Eu tenho lá, pessoal, eu falei aqui dos pronomes pessoais, né? Não falei dos possessivos, né? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, né? Primeira, segunda e terceira, se referindo, né? A primeira, segunda, terceira pessoa lá do discurso, né? Meu, teu e seu. Terceira pessoa. Demonstrativos, tá? Eu posso também me utilizar de pronomes demonstrativos, que eu até comentei aqui com vocês anteriormente, tá? E dos advérbios, tá, galera? Exemplo, fiz todas as tarefas com exceção desta. Aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Desta, lembra lá que eu falei para vocês? Eu estou utilizando um elemento catafórico, tá? Eu ainda vou apresentar para vocês o que eu não fiz, a tarefa que eu não fiz. E vem aí no texto, arquivar a correspondência, tá? Referência demonstrativa catafórica. Comparativa. Utiliza a comparação através de semelhanças, tá? Então, aí a gente tem processos endofóricos, tá? Exemplo, mais um dia igual aos outros, ou seja, eu comparei aí este dia a outros dias, ou seja, estou fazendo aí uma referência comparativa endofórica, eu estou comparando elementos dentro do texto, do próprio texto, tá? Substituição, pessoal. Aqui o nome já meio que entrega pra gente o que essa função faz, né? Ela substitui um elemento. E esse elemento pode ser um elemento nominal, verbal ou frasal, tá? Por outro, e é uma forma de evitar as repetições, tá? Exemplo, vamos à prefeitura amanhã.
eles irão na próxima semana. Nós vamos aonde? Nós vamos à prefeitura, tá? Eles irão na próxima semana em qual local? Onde que eles irão? Aonde eles irão? Eles irão à prefeitura, ou seja, eu suprimi essa partezinha aí, né? Essa palavrinha, a prefeitura, tá? E eu não cito ela lá na minha segunda oração para eu não ficar ali repetindo, tá? Nós vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana na prefeitura, ou eles irão à prefeitura na próxima semana. Então, a gente substitui aí os termos, tá? Sejam nominais, verbais ou frasal, para a gente não repetir. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto, tá? Ele traz simplesmente a questão aqui de que a referência ela não acrescenta nenhum elemento. Já a substituição, ela acrescenta uma informação extra aí. Ou seja, né, a informação de que outras pessoas também irão, no nosso exemplo acima, né, trazendo a substituição, outras pessoas irão à prefeitura na próxima semana, né? Coerência textual. A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante ou cujas ideias iniciadas não são concluídas é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso e sua fluência e eficácia da leitura. Aí a gente tem aí exemplos, né, de textos contraditórios, né? O relatório está pronto, porém estou finalizando até agora. Se o relatório está pronto, por que você ainda está finalizando? Ou ele está pronto, ou você ainda está finalizando. Tá vendo aqui a incoerência? Próximo ponto aí. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Se ele é vegetariano, ele não come carne. Como é que ele gosta de bife mal passado? Incoerência aí, não faz o menor sentido, tá? Então, a coerência, pessoal, como eu falei lá para vocês, né, sobre a coesão, que trata do microtexto, a coerência, ela vem trazendo justamente o macrotexto, que é justamente o quê? As minhas ideias abordadas, tá? Então, se eu trabalho lá com a coerência, significa que o meu texto ele vai ter também a coesão. Lembrando a vocês lá, vamos retomar a ideia, que é o que eu vou falar para vocês agora. Microtexto. O que eu falei para vocês sobre o microtexto? O microtexto está relacionado à coesão, que é o quê? Essa conexão entre palavras, entre frases e entre parágrafos. Ou seja, eu estou trabalhando estruturas pequenas. A coerência, eu já trabalho um todo, é uma estrutura totalizada, eu trabalho tudo. Logo, eu trabalho o quê? Com uma ideia que eu vou desenvolvendo ao longo dos parágrafos. Lembra lá que vocês estudaram a estrutura, né, da dissertação, como eu vou trabalhar, né, desenvolver um texto? É justamente isso. A coerência e a coesão estão ligadas diretamente. Eu não posso dizer que existe um texto coeso que não é coerente, e eu não posso afirmar que existe um texto coerente que não seja coeso. Ou seja, eu começo das partes pequenas, conectando essas partes pequenas, para depois eu fazer essa conexão dos parágrafos, das ideias, tá bom? Até eu finalizar esse assunto. Dúvidas com relação à coerência e à coesão? Até agora, nenhuma dúvida. Ok. Só tentando assim
trazer uma metáfora para vocês diferenciarem coerência de coesão. A coesão, como eu falei para vocês, microtexto, partezinhas, né? Seria as placas de trânsito. A ideia é justamente essa, placas de trânsito, ou seja, não estacione, vira à direita, vira à esquerda, rotatória, né? Você tem um entroncamento aqui, enfim, seriam as placas de trânsito. Já a coesão, lembra lá? Macrotexto, ou seja, a apresentação de toda a ideia formada ali. Então, estaria relacionada lá a CTB, que seriam lá os Códigos de Trânsito Brasileiro, ou seja, é todo o conhecimento que o condutor ele precisa ter sobre as regras do trânsito, tá, pessoal? Então, vamos lá? Coesão, microtexto, coerência, macrotexto. Coesão, ligação entre essas palavras, né? A conexão que eu faço com essas palavras, e aí, como eu falei para vocês, está relacionado lá a preposição, liga a palavra, a conjunção, liga a oração, os advérbios também, né? Eles também fazem ligação de um termo a outro, parágrafos, né? Como que eu vou conectar uma frase a outra frase, como eu conecto um parágrafo a outro. E aí a gente vai aumentando essa estrutura e eu entro na coerência, né? Que é a minha ideia formada, a minha ideia no geral. Pessoal, continuando aqui a leitura do nosso livro, que é o que a gente vai falar aqui, mas eu já dei aqui uma pincelada para vocês sobre o assunto, né? No caso de João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto, a gente já viu lá em cima, né? Que isso aqui é um processo anafórico. Eles é um pronome que retoma aqui os termos, os meus sujeitos aqui dessa oração, que são quem? João e Maria. Então, a gente viu aqui que é um pronome pessoal referencial e as pessoas são quem? João e Maria, e eu não acrescento nenhuma informação adicional aqui ao texto, tá? E a gente tem aqui outros processos, tá? Que é a elipse. A elipse é um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, que pode omitir, né? Que ele pode ser omitido através da elipse. Temos ingresso a mais para o concerto. Você os quer? Quando eu pergunto você os quer, eu estou me referindo a quem? Qual foi o termo que foi omitido aqui na minha segunda oração? Pessoal, vocês sabem? Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Qual seria a omissão aqui? O que eu omiti aqui na minha segunda oração? O texto ele já fala pra gente, né? Eu omiti os ingressos para o concerto que eu tenho. Ou seja, temos ingressos para concertos a mais. Você os quer? Ou seja, eu falaria o quê? Você quer esses ingressos a mais que eu tenho para o concerto? Eu omiti a parte dessa frase aí. Então, eu só pergunto o quê? Você os quer? Tá? Isso é uma elipse, quando eu omito um substantivo, quando eu omito um verbo ou quando eu omito parte dessa frase construída aí. Conjunção, galera, vocês estudaram lá atrás, né? Sexto ano, reviram lá no sétimo, oitavo. A conjunção a gente estuda bastante, né? A conjunção, ela liga orações e estabelece relações entre elas. E a gente tem lá vários tipos de conjunção. A gente vê lá, a gente estuda as conjunções nas orações coordenadas, nas orações subordinadas, né? E a gente tem um exemplo aqui de uma conjunção adversativa, tá? Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Coesão lexical. A coesão lexical consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado, tá? Ou seja, que pertencem a um mesmo campo lexical. São elas sinônimos, né? Hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. Vocês, quando começaram lá a estudar a semântica, vocês viram isso lá, né? Que são
os hiperônimos, os hipônimos. Os hiperônimos, eles podem ter a mesma grafia, mas sentidos diferentes, eles podem ter o som parecido, a grafia diferente, enfim, né? Depois vocês revisem lá essas informações extra que a gente está dando aqui. Os hiperônimos, né? Como ele fala aqui, ele está trabalhando, né? Ele está generalizando aqui, tá? A gente tem os hiperônimos e os hipônimos, né? Aqui no caso, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Quando eu falo aqui, pessoal, a instituição, eu estou relacionando a instituição, eu aproximei o termo, tá? A escola, aquela escola. Eu estou falando que aquela instituição está literalmente caindo aos pedaços, tá? Dúvidas aí, pessoal? Não. Ok, pessoal? Já que não restam dúvidas, vamos dar um pulo lá para o módulo 23. Quem tiver livro, página 47. Quem não tiver livro, PDF que eu coloquei para vocês, compartilhei com vocês lá no grupo do WhatsApp. A gente continua aqui falando sobre a coerência e a coesão, porém a gente vai falar agora sobre os vícios de linguagem. Muitas vezes o falante apresenta vícios na fala e o transfere para a escrita, por isso é importante ficarmos atentos a essas inadequações, já que muitas vezes não as percebemos, tá? Recebem o nome de vícios de linguagem os desvios de norma padrão da língua, ocorridos nos campos morfossintáticos, semânticos ou fonéticos, tá? Ou seja, o que é vício de linguagem, pessoal? É toda a forma que a gente fala que não está relacionada à norma padrão da língua. Só que quando a gente fala de norma padrão da língua, a gente está falando da escrita, de regras escritas da língua. Às vezes a gente fala de uma forma e a gente reproduz isso na escrita. Isso não pode acontecer. Esses vícios de linguagem, né, a forma coloquial, ela pode até ser admitida na oralidade. A escrita não admite esses erros, esses vícios de linguagem. Então, como o texto aqui nos alerta, é bom a gente prestar atenção quando a gente vai escrever para a gente não cometer esses erros, esses vícios de linguagem, tá? O nosso primeiro exemplo aí é o barbarismo, tá? Que ele vem trazendo o que? É o nome que se dá aos erros de grafia. Ou seja, eu estou falando aqui da morfologia, eu estou falando aqui da semântica, eu estou falando da pronúncia, tá? Exemplos, galera. Advogado. Eu tenho lá a palavra advogado, substituindo aí o advogado, né? Eu tenho o demudo. Eu falei do pneu, né? Tem gente que fala lá pneu ou pneu, tá? Esse P também é mudo, pneu, tá? Vem de pneumático. Obteram por obtiveram, rúbrica em vez de rubrica, pousar em vez de posar. Aqui a gente está falando de foto, tá? Quem pousa é o avião, né? É algo que vem do ar e pousa, né? Uma folha, ela está caindo da árvore, ela pousa no solo. Um pássaro, né? E aqui é foto, a gente está falando no sentido de foto, posar para foto. Estrangeirismo, pessoal, é uma espécie de barbarismo que consiste em dar ênfase ou preferência, tá, ao uso de palavras ou expressões de língua estrangeira, mesmo quando há vocábulo equivalente em português. Ou seja, em vez de eu usar essa palavra em português, eu acabo utilizando ela da forma que ela vem para cá, né? A forma estrangeira dela. Por exemplo, upgrade, né? Eu normalmente falo, vou fazer um upgrade no meu computador, no meu celular, enfim, em vez de falar, vou fazer uma atualização. Ou seja, eu utilizei a palavra upgrade, né? Que vem lá do inglês, anglicismo, em vez de atualização. Mas ensine, né?
galicismo em vez de lugar de encenação, né? Vou encenar, não, um mais sincene, né? Me sincene, né? Seria esses usos que a gente usa aí da forma que vem pra gente, em vez de usar o equivalente dessa palavra no português da nossa língua. A globalização facilitou a importação de vocábulos, o que não é necessariamente ruim para a língua portuguesa. Devem-se evitar, porém, as construções sintáticas estranhas ao idioma, como, por exemplo, darei o meu melhor, que seria o my best, né, que as pessoas falam, né? Darei o meu melhor, my best, em vez de darei o melhor de mim. Não é eu darei o meu melhor, eu darei o melhor de mim. Aqui a gente tem a questão, né, semântica, tá? Nós temos aqui outros exemplos aqui. Por exemplo, né, inicializar, por iniciar, deletar, por apagar, o design, desenho, né? O designer, desenhista. Ele é designer de moda, ele é desenhista, né? Implantar, por instalar, adotar, instruir e muitos outros aí, tá? Então, ele traz aqui essa questão para a gente observar a forma que a gente escreve, tá? Dúvidas aí, pessoal? Sim ou não? Então, vou prosseguir aqui. Solecismo é o vício de linguagem que consiste no desrespeito às regras de colocação, concordância ou regência, tá? Na regência aí dos verbos, enfim, né, galera? Desculpa ter saído, a internet tinha caído. Ok, sem problema. Eu perguntei se vocês tinham alguma dúvida. Não. Ok, a gente está aqui no terceiro vício de linguagem, tá? O solecismo. Então, voltando aí, é quando, né, eu tenho aí o desrespeito às regras de colocação, de concordância ou de regência. Exemplo, ele havia despedido-se de todos. Acabou os brigadeiros. Há quanto tempo não lhe via? Né? Por exemplo, na última aqui, eu tenho a colocação pronominal que não há concordância, né? Há quanto tempo não o via, né? Eu não vou utilizar o lhe, via. Acabou os brigadeiros, ou seja, o meu verbo aí, ele está no singular, não é acabou, é acabaram os brigadeiros. Ele havia despedido-se de todos, mais uma concordância aí, tá? Esse se, ele não pode estar atrás, né? Ele havia se despedido de todos. Esse havia aí, a gente pode até tirar ele. Ele se despediu de todos, tá? Ambiguidade, pessoal. Essa aqui a gente já falou um pouquinho quando a gente trabalhou lá publicidade, né? Ambiguidade ou anfibologia. É a construção frasal que permite mais de uma intenção. É claro, quando a gente trabalha com a publicidade, a ideia é a gente realmente brincar com as palavras, com o sentido delas. Então, a gente se utiliza da ambiguidade. Mas a gente não pode se utilizar da ambiguidade numa redação, num texto, na produção de um texto, tá? Porque senão fica difícil a compreensão. Por exemplo, Doutor Machado, Felício pediu que lhe informássemos que ele perdeu suas planilhas de custo. Tá, quem que perdeu as planilhas de custo? Foi o Doutor Machado ou foi o Felício? Olha aqui a ambiguidade. As suas, a minha palavra suas, ela me deixa o sentido muito ambíguo. Ele me dá dois sentidos. Eu não sei se as planilhas que foram perdidas foram a do Felício
ou se foi a do Dr. Machado, tá? Então, o bom é a gente evitar esses termos ambíguos aqui para a gente ter uma compreensão objetiva do sentido dessa frase. Obscuridade. É um vício que ocorre quando falta clareza no texto por falha de construção. Exemplo: quando as normas, mesmo tendo sido apresentadas e impressas para dar aos alunos, para que não venham dizer depois que desconheciam as regras da escola, são desobedecidas, é muito ruim. Vocês observam aqui que essa construção ela não está bem formulada. Quando as normas, mesmo tendo sido apresentadas e impressas para dar aos alunos, para que não venham dizer depois que desconheciam as regras da escola, são desconhecidas, é muito ruim. Observem aqui, pessoal, é um texto que é incoerente e não há coesão, ou seja, eu tenho elementos aqui fora do local, eu teria que reformular totalmente esse texto para que a intenção dele seja mais clara, porque ela dessa forma não há clareza na informação que foi passada aqui, tá? Sexto aqui, cacofonia ou cacófato. São sons desagradáveis aos ouvidos que muitas vezes, pelo encontro do final de um vocábulo e o começo de outro vocábulo, tá? O final de uma palavra com o início da outra formam, de uma certa forma, palavras sonoras, né? Aos nossos ouvidos parecem outras palavras e aí fica feio, pode criar um sentido inadequado, engraçado, né? Pejorativo, tá bom, pessoal? Então, a gente tem alguns exemplos aí. Respondi as perguntas por escrito, já que tinha as recebidos por e-mail. Observa aí que o já, que e o tinha, eu consigo sonoramente formar a palavra jaquetinha, ou seja, o diminutivo de jaqueta. Aqui fica só engraçado, tá? Não é pejorativo. Outro aí. Ontem eu vi ela ontem. Vi ela, né? Seria lá uma pequena rua, né? Não soa tão mal assim, tá? Essa daí não soa tão mal. Mas a gente pode aí ter construções, né, feias, né? Por exemplo, vou mijar porque estou com pressa. Eu estou falando que eu vou embora agora porque eu estou com pressa. Mas aí, quando eu pego, né, vou mijar, parece que é outra coisa, que eu vou urinar, certo? Então fica feio. E aí a gente já entra nos sentidos mais depreciativos aí da linguagem, né? Existem outros aí que são piores. Pablo, bom dia. Boa tarde, professora. Quase que boa tarde. Bom dia, Pablo. A gente está no módulo 23, indo para nosso 7º vício de linguagem, tá? Se você não tiver livro, recorre lá ao PDF. Se você tiver livro, é página 48. Pessoal... Ok, eu vou ver o PDF. Ok. Dúvidas até agora, pessoal? Até agora não. Ok, prosseguindo aí. 7º vício de linguagem, que é a colisão, pessoal. Consiste em sons desagradáveis formado pela sucessão de fonemas consonantais, ou seja, são aquelas consoantes que vão se repetindo ao longo de uma frase, né? A gente tem aqui um exemplo, né? Pedro Paulo Pereira Pinto, primoroso pintor português, pinta portas e paredes por preços populares. Vocês observaram aí que a repetição exagerada do P, da minha consoante P, tá? Do meu fonema P. E aí fica uma coisa assim meio chata, né? Fica firmino. Frango frito fiado fica, né? Tem até pessoas que brincam com
essas construções da colisão para fazer travas-línguas, né? Hiato, pessoal, é o som desagradável formado pela sucessão de fonemas vocálicos. Aí, temos um exemplo, né? Ou eu ouvi ali, ou não ouvia mais. Eco, som desagradável provocado pela repetição de palavras com finais sonoros idênticos ou parecidos. Exemplo, mais adiante os policiais deram flagrante num meliante. Observem aí a finalização, né? De adiante, flagrante e meliante, tá vendo? Pleonasmo, pessoal, é o reforço desnecessário, né, de termos, palavras, de nomes, tá? Então vamos a alguns exemplos aqui. Todos foram unânimes quanto a este assunto. Então eu tenho lá o todos e unânimes. Gente, se eu estou falando que todos, eu não preciso reforçar que foram unânimes. Eu disse o quê? Que todo mundo concordou com aquele assunto, né? Aí ele destaca aí pra gente. Unanimidade traz implícita a ideia de totalidade. Já tá ali essa ideia, tá? Do todo ali, tá? Há 3 anos atrás, esse problema não existia. Se eu já falo há 3 anos, ele já me remete ao passado, é algo que já aconteceu. Devemos evitar o pleonasmo. Conheça alguns deles, tá? Aí a gente tem lá algumas construções aí. Como a gente falou anteriormente, há e atrás, né? Usar o há 6 anos ou 6 anos atrás. Ou eu uso um ou eu uso outro. Evitar o uso dos dois aí combinados numa mesma frase. Encarar de frente. Se você está encarando, é o quê? De frente, né? Monopólio exclusivo. Se é um monopólio, eu já tenho a noção de exclusividade. Elo de ligação. Gente, se é elo, é porque ele faz a ligação, né? Surpresa inesperada, se a surpresa é inesperada, né? Todos unânimes. Se é todos, é unânimo, né? Sintetizando, vício de linguagem, né? É o nome que se dá ao modo de falar ou escrever que não está de acordo com a norma culta. O erro torna-se vício quando se torna comum ou frequente na expressão de uma pessoa. Dúvidas aí com relação ao módulo 22, coerência e coesão, processos anafóricos, catafóricos, e ao módulo 23, coerência e coesão, falando sobre vícios de linguagens? Eu acho que não. Ok. Então, galera, vamos lá fazer atividade do praticando módulo 22 e praticando do módulo 23. Pessoal, lembrando a vocês que a gente não estudou todos os vícios de linguagem não, tá? Isso que nós pegamos aqui no livro é uma boa parte, mas não são todos. Por exemplo, a gente ainda tem o plebeísmo, né, que são usos de gírias, o arcaísmo ainda, que consiste no que? Expressões, né, que não são mais utilizadas atualmente, né, que vem da palavra, né, arcaico, tipo, voz-me ser. A gente não usa mais essa forma do português, a gente já evoluiu para o você, tá? O neologismo, que são palavras que já existem, mas a gente dá, né, novos significados. Ela manja sobre um assunto, né? Ou seja, ela sabe, tá? Então a gente tem que observar isso daí, tá? Tem também, pessoal, o gerundismo. Vocês devem ter visto há muito tempo atrás na aula lá falando sobre gerúndio, tá? Que é quando eu faço utilização de vários verbos aí juntos com sentido de talvez um ou de uma locução verbal. Por exemplo, vou estar estudando.
vou estar estudando, né? Meu último verbo aí está no gerúndio. E aí você não tem a necessidade de fazer essa construção. Eu posso falar, vou estudar, estudarei, tá? Então, a gente tem essa questão aí, né? Quando a gente tem 3 verbos juntos e o último na forma nominal gerúndio, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes aí. Nosso livro não abordou todos os vícios de linguagem, não. Pessoal, vamos lá, correção? 10h33. Então, vamos lá. Módulo 22, praticando número 1. Complete o texto com as palavras do quadro abaixo, de forma que o texto fique de forma compreensível ou coeso, tá? Então vamos lá. Muito suor, pouca descoberta. Kids número 1. A palavra, o trabalho do arqueólogo tem emoções, sim. Não pense em Indiana Jones, bandido e tesouros. Como que fica aí a nossa primeira construção? Vocês fizeram? Primeiro eu coloquei mais. Exatamente. Muito suor, pouca descoberta. O trabalho do arqueólogo tem emoções, sim. Não pense em Indiana Jones, bandidos e tesouros. Mas não pense em Indiana Jones, bandidos e tesouro. É verdade, os arqueólogos passam um bom tempo em lugares excitantes. O que eu encaixaria aqui? É verdade que, como pirâmides e ruínas. O que entraria aqui? As emoções acontecem mesmo nos laboratórios. Nananã identificam a importância das coisas que acham nos sítios arqueológicos. Qual que entra aqui, pessoal? Ele vem com... Na terceira eu coloquei portanto. Na quarta eu coloquei eles. Por mais, as emoções acontecem mesmo nos laboratórios. Quando eles, né, a gente tem aqui a questão do tempo, né, que é o momento que eles quem? Os arqueólogos identificam a importância das coisas que acharam nos sítios arqueológicos. Aí a gente tem aqui outra conjunção, né? Portanto, estou explicando, é porque é preciso persistência para encarar a profissão. Aqui você colocaria qual? Além disso, então vamos lá. Mas, portanto, é preciso persistência para encarar a profissão. Além disso, que você colocou, além disso, os resultados demoram. A gente pode colocar aí. Eu coloquei na quarta, além disso, e na quinta, pois. Tá, você colocou ponto, sítios arqueológicos. Além disso, é preciso persistência. Aí? Isso. Aí na próxima, pois. Também tá certo, né? Além disso, portanto, eu tô aqui afirmando, né, que mesmo das situações que a gente viu, é preciso, né, uma explicação. É preciso persistência para encarar a profissão. Aqui entra um pois, né? Pois os resultados demoram. E muita gente passa a vida estudando sem fazer grandes descobertas. No Brasil é necessário fazer pós-graduação. Aí aqui a gente tem um não ali, não há faculdade
arqueologia. Então, pois não há faculdade de arqueologia. É preciso... Eu botei... Na 7ª eu coloquei porquê. E na 8ª eu coloquei mais. No Brasil é necessário fazer pós-graduação porque não há faculdade de arqueologia. Ou pode entrar o pois aí também, tá? Aqui na nossa segunda, né? Além disso, é preciso gostar de viver sem rotina, porque o arqueólogo passa meses no laboratório e outros em campo. O prêmio é fazer descobertas que mudam a história. A próxima aí eu vou identificar trechos, né? Descritivo, narrativo e dissertativo. Lembrando a vocês que a descrição ela vai descrever um objeto, um elemento, uma paisagem, né? Eu não tenho aí a mudança de estado. A narração, eu tenho a mudança de estado, tenho a presença de personagens, narrador, enredo, tempo e espaço. E a dissertação, eu tenho aí pontos de vista, a opinião de uma pessoa, tá? Então vamos lá, galera. Rapidinho aí pra gente, pelo menos, corrigir esse módulo 22. O rapaz, depois de estacionar seu automóvel em um pequeno posto de gasolina naquela rodovia, perguntou a um funcionário onde ficava a cidade mais próxima. Ele respondeu que havia um vilarejo a 10 quilômetros dali. Narrativo, descritivo ou dissertativo? Narrativo. Correto, eu tenho elementos aí da narrativa. 3. Nas proximidades desse pequeno vilarejo, existe uma chácara de beleza incalculável. Ao centro, avista-se um lago de águas cristalinas. Através delas, vemos dança rodopiante dos pequenos peixes. Em volta desse lago pairam imponentes árvores seculares que parecem... Assim a leitura prossegue. Gente, o trecho que eu já li aqui, a gente já conhece e reconhecer que tipologia é essa. Falem aí para mim. Número 3, narrativa descritiva ou dissertativa? Eu botei descritivo. Descritivo. Eu estou descrevendo a vista, né, desse vilarejo, né, dessa chácara, o que tem ali. É uma descrição. 4. Acreditamos firmemente que só o esforço conjunto de toda a nação brasileira conseguirá vencer os gravíssimos problemas econômicos, e aí prossegue. A gente já consegue nesse trecho também identificar qual é a tipologia. Fala para mim aí, Jonatas. Na 4ª, né, eu coloquei dissertativo. Dissertativo, né? Lembrando lá que eu falei o que é a dissertação, ela apresenta um ponto de vista, uma opinião sobre um determinado assunto. E é o que a gente tem aqui, e a gente mata essa charada aqui na seguinte palavra inicial, acreditamos, ou seja, é o meu ponto de vista de um determinado assunto. Muito bem. 5. As crianças sabiam que a presença daquele cachorro vira-lata em seu apartamento seria alvo da mais rigorosa censura de sua mãe. Não tinha qualquer cabimento. Um apartamento tão pequeno que mal acolhia Álvaro, Alberto e Anita, além de seus pais. Ainda tinha de dar abrigo a um cãozinho. Não vou prosseguir, mas aqui a gente já consegue perceber elementos da... Eu coloquei dissertativo também. Então, presta atenção. Aqui eu tenho elementos da narrativa, tá? Corrige aí. Então, é a número 2. Então, tenho elementos aqui na número 5 da narrativa. Então, 6. Joaquim trabalhava em um escritório que ficava no 12º andar de um edifício da Avenida Paulista. De lá avistava todos os dias a movimentação incessante dos transeuntes, os frequentes congestionamentos dos automóveis e a beleza... Não. Prossegue aí. Número 6. Eu tenho elementos de qual
tipologia: descritiva, narrativa ou dissertativa? Você fez essa, Jonatas? Eu botei narrativa, professora. Essa aqui é a descritiva, tá? 7. Dizem as pessoas ligadas ao estudo da ecologia que são incalculáveis os danos que o homem vem causando ao meio ambiente, e prossegue o trecho. Qual estrutura que eu tenho aqui? 1, 2 e 3. Ou 3? Eu botei 3. 3, isso aí, dissertação. Número 1, praticando do módulo 23. Indique os vícios de linguagem que apresentam as frases abaixo, tá? É uma atividade que foi adaptada. Então, A. É verdade, poeta. Só nos sonhos que a gente agarra a fada pelos cabelos. Qual vício de linguagem que eu tenho aqui? Oi? Eu não consegui fazer. Então, lembra que eu falei que existem alguns estilos, né? Alguns vícios de linguagem que a gente não trabalhou? Aqui é o plebeísmo. Eu até dei aquela dica lá, é quando eu me utilizo de gírias. B. Muitos cidadãos ou não votam ou votam mal. O que eu tenho aqui, gente? Vocês conseguiram identificar qual é o erro na letra B? Eu coloquei barbarismo. É o barbarismo, mas você conseguiu identificar aqui o que está errado? Eu acho que é o mal. A gente tem lá o mal, né, que seria sinônimo de bom, seria o mal com, mas eu tenho outra palavra aqui, que é os cidadãos, tá? Seria cidadãos, tá? Mal com U aqui, tá errado. Ou votam bom, né? Tá errado, é mal com L. C. A fatalidade. As rugas da idade se instalam em minha face sem piedade e pegam e apagam o frescor da mocidade. Essa aqui é fácil. Eu tô com... Oi? Eco, né? Eu tô combinando aqui o final, né? Fatalidade, piedade, mocidade. Fábio quis conhecer o sítio de um tio de que o pai falava muito. Também não consegui fazer. Essa daí é solecismo, né? Quando falta o que? A concordância, a colocação pronominal, né? A regência, porque aqui ele não quis, ele queria. Fábio queria conhecer o sítio de um tio que o pai falava muito, tá? Embora doente, Tito teima em tomar café a todo instante. Essa também é fácil, pessoal. Qual é aí, na letra E? Eu tenho a representação fonética do T. Então, qual é esse vício de linguagem? Professora, desculpa, o que é que travou aqui sua voz? Letra E, qual é? Você conseguiu fazer? Eu coloquei solecismo, mas acho que tá errado. Tá errado, tá? Aqui é colisão, porque eu tenho aqui a repetição do fonema T, tá? Dessa consoante T. Então, olha só. Embora doente, Tito teima em tomar café todo instante, tá? Então, a brincadeira aí é o T. Colisão. F. O Rio está incluído na turnê organizada pela nova empresa de turismo.
Essa é fácil identificar. Estrangeirismo. Estrangeirismo, né? A turnê aí. Eu ia eufórico pela rua ouvindo vozes que não me eram estranhas. Esse daqui é um vício de linguagem que a gente não estudou. Inclusive, eu nem falei ela aqui, mas você conseguiu fazer ou não? Não. Esse aqui é o preciosismo, tá? Eu uso muito requintes nas palavras, né? Eu coloco essas palavras de uma forma mais culta, mais complicada, que seria lá o que se chama, né? Ai, fulano fala difícil, né? Seria essa ideia aqui. Eu ia eufórico pela rua ouvindo vozes que não me eram estranhas, né? Eu faço muito uso aqui dos pronomes oblíquos, ou seja, esse me aqui, tá? Eu ia eufórico, poderia falar, eu andava eufórico pela rua, ouvindo vozes que não pareciam não pareciam estranhas ou que eram conhecidas, né? Mas ele coloca assim, que não me eram estranhas, tá? Ou que não eram estranhas para mim, tá bom? Tá, a gente corrigiu, então, até a letra G. Na semana que vem a gente vem corrigindo o restante da Praticando em Casa, fazendo as outras correções. O módulo 24, quem já quiser ir adiantando, é a construção textual, né? Não tem... só vem aplicando, né, o conhecimento que a gente adquiriu até agora no livro. Na semana que vem a gente vem fazendo as correções, tá? Para casa, pessoal, então tá ficando Praticando em Casa do módulo 22, Praticando em Casa do módulo 23 e o módulo 24 para a gente finalizar e já começar a revisar todo esse assunto que a gente tratou no quarto bimestre para a gente daqui a pouco já começar as nossas avaliações, tá? Então já vão se preparando, revendo o conteúdo, não deixem de fazer a atividade de fixação que eu mandei na semana retrasada, tá, galera? Façam e enviem para mim, por favor. Pessoal, vou fazer a chamada aqui para a gente finalizar a nossa aula, tá? Desde já me despeço de vocês. Desejo boa semana e até a nossa próxima aula. Então, vou fazer a chamada para a gente finalizar. Jonatas. Eu. Tchau, tchau. Até a próxima, tá? Ficou com alguma dúvida, Jonatas, das atividades? Até agora não. Ok. Alguém, pessoal, ficou com alguma dúvida de alguma atividade? Ana Clara e Samuel. Tchau, tchau, Ana Clara. Samuel? Oi. Tchau, tchau, então. Até a próxima.